Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Adjânio e hoje nós iremos para a nossa aula 3 da disciplina de Ética e Gestão da Segurança da Informação do nosso segundo bimestre, tá? Nós entraremos em um conteúdo novo, ok? Trata-se da segurança lógica. Nós finalizamos segurança física na nossa última aula com o conteúdo de biometria, tá? Nós entraremos agora em segurança lógica e nós trataremos aí de algumas tecnologias que protegem as informações em relação à utilização de softwares, sistemas, firewalls, né, e alguns serviços de segurança, tá certo? Hoje nós iremos abordar os serviços de senhas, controle de acesso, firewall e criptografia, tá ok? Vamos lá. Então, a segurança lógica, ela trata da proteção da informação através da utilização de sistemas, tá? Existe uma série aí de sistemas e softwares utilizáveis em segurança da informação, tá certo? Mas aí nós temos os principais, que são as senhas, os controles de acesso, a criptografia, sistemas de detecção de intrusão, redes privadas virtuais, tá? E existem outros também, como antivírus, tá? E softwares específicos aí para a proteção de alguns sistemas, tá certo? Mas vamos focar aí nos sistemas mais importantes, né? Sistemas que são utilizados em larga escala, sistemas que são necessários para manter as informações confidenciais e íntegras aí, tanto informações pessoais, tá? Como informações confidenciais de organizações também, tá certo? Então, empresas que têm na informação um ativo importante, né? Informações que têm certo valor para aquela organização, é necessária a utilização de alguns desses serviços para manter essas informações livres de acessos não autorizados, livres de perda, né? E alteração daquela informação. Tá ok? Vamos falar de senhas, tá? É o sistema de segurança mais comum, tá? Segurança lógica, né? Mais comum, permite a autenticação do usuário, é utilizado em larga escala porque, além de ser um sistema simples, é um sistema que tem compatibilidade e pode ser integrado aí em diversos serviços, tá certo? Entretanto, o sistema de senhas não é um sistema tão seguro, tá? Uma vez que a segurança das senhas depende aí da manutenção do usuário, né? Da manutenção e da confidencialidade do usuário, tá certo? Então, muitas vezes as senhas elas são vulneráveis a furtos, né? Descobertas e, em alguns casos, até descobertas por adivinhação, tá certo? Existe uma política de estabelecimento de senhas, estabelecimento e manutenção de senhas, tá certo? Que deve ser implantada aí nas organizações, mas nada impede que essas políticas também sejam utilizadas por usuários comuns, tá certo? Uma vez que a segurança do serviço muitas vezes depende aí da confidencialidade da senha, tá? Nós podemos definir essa política de segurança através de alguns passos, tá certo? O primeiro passo é a alteração da senha em um intervalo máximo de 30 dias, tá? Então não é orientado que uma senha, né, que protege uma informação de um valor específico para a organização ou para o usuário, né, ela persista aí por mais de 30 dias, tá? É necessário a alteração dessa senha a cada 30 dias, né? Bloqueio do usuário após 3 tentativas, tá? Então muitos sistemas eles não permitem que usuários testem senhas de forma aleatória incontáveis vezes, tá? Para impedir ali ataques de força bruta, onde sistemas automatizam testes de senha e realizam testes com diversas possibilidades de senha até que se chegue à senha original, tá? Então é necessário restringir a quantidade de tentativas de acesso aos sistemas, tá certo?
Deve-se utilizar caracteres alfanuméricos, ou seja, caracteres que possuam letras e números, tá? Bem como caracteres especiais, tá? E em alguns casos até alternar entre letras maiúsculas e letras minúsculas, certo? Quanto maior a complexidade da senha, mais complicado será também para se descobrir uma senha, principalmente através de software por força bruta, tá certo? Uma vez que quanto maior a variação da senha, mais testes serão necessários, tá? Para que se chegue à senha existente, tá? Deve-se utilizar sistemas que criptografam as senhas para que essas senhas não sejam enviadas via rede em texto simples, tá? Texto que pode ser capturado e compreendido. Então, para evitar esse tipo de ataque de captura de senhas, tá? O que é chamado aí man in the middle, muitas vezes é necessário criptografar as senhas, ok? A senha ela deve conter no mínimo 8 caracteres e não pode ser baseada aí em informações pessoais, tá? Por exemplo, uma senha não pode ser o nome do seu cachorro, não pode ser a sua data de aniversário, a sua banda favorita e etc, tá? Existem softwares, pessoal, chamados gerenciadores de senhas, que eles permitem gerenciar as suas senhas, tá? O que acontece? Como hoje nós utilizamos uma grande quantidade de aplicações, de serviços, de dispositivos, de sistemas, a quantidade aí de senhas também se torna enorme, tá? E guardar essas senhas apenas na nossa mente se torna um pouquinho complicado. E também não é orientado utilizar a mesma senha para todos os serviços ou sistemas, porque a descoberta de a descoberta da senha para um serviço aí implica na descoberta da senha para o restante dos serviços, tá? Então é necessário muitas vezes que gerenciadores de senhas sejam utilizados, tá? Os gerenciadores de senhas, eles são softwares que permitem criptografar suas senhas, armazenar e criptografar suas senhas e protegê-las aí através de uma chave mestre. Tá? Então você vai manter suas senhas protegidas, tá? E vai lembrar apenas da sua senha da chave mestra do gerenciador de senha, tá? Essa chave mestra ela deve ser elaborada, claro, obedecendo aí os critérios de senha forte, tá? Ou senha segura no caso, ok? Algumas orientações para aquisição e utilização de gerenciadores de senha. Deve-se obter o software em uma fonte segura, em um fornecedor seguro, tá? É recomendado verificar, certo? O serviço do qual se está adquirindo ou baixando o software gratuitamente, tá? Deve-se elaborar uma chave mestre obedecendo os critérios de senhas fortes, foi o que eu acabei de falar, tá? Não deve se esquecer a senha mestra em hipótese alguma, porque perdeu a senha mestra, meu querido, perdeu o restante das senhas, tá ok? Ok, controle de acesso, tá? O controle de acesso basicamente ele permite gerenciar quem pode o que, tá? Naquele sistema ou naquele serviço, tá? Uma vez que algumas informações elas são liberadas para determinado público, mas elas são confidenciais e não podem ser liberadas ali para outro público, tá certo? Um exemplo disso são empresas que têm setores diferentes, tá? Por exemplo, existe um setor de RH, um setor administrativo, um setor financeiro, tá certo? E existe um setor de vendas, né? Existe uma série aí de setores. Existem informações que não devem ser compartilhadas entre todos os setores. Por exemplo, as informações financeiras, elas não vão ali ter um impacto muito grande em alguns setores, tá? Então elas devem se manter confidenciais apenas para os setores que realmente necessitam daquelas informações, certo? Existem ainda informações confidenciais e secretas, né? As quais não deverão ter acesso público, tá? Deverão aí ter seu acesso restrito.
Existem basicamente três tecnologias de controle de acesso. Tá? Existem as listas de controle de acesso, que geralmente são utilizadas aí pelos firewalls, tá? Que permitem indicar a quais usuários têm acesso a determinadas informações, determinados diretórios ou determinados serviços e sistemas. Tá? Existem ainda as interfaces com usuários, né, que permitem a inserção de comandos ou se utilizam aí de menus restritivos, onde não permitirão o acesso, tá, de usuários não autorizados. Tá? E existem ainda os labels, que indicam quais informações poderão ser acessadas por terceiros, tá, e quais informações, né, são de domínio público. Tá? Vamos falar agora sobre firewalls, tá? Do inglês aí a nossa parede de fogo, certo? Basicamente o firewall ele é uma ferramenta capaz de filtrar pacotes que entram e saem da rede, tá? Da rede interna. Então ele é basicamente uma fronteira entre essas duas redes, tá? E esse firewall ele vai realizar um filtro dos pacotes, tá? Ele vai analisar os pacotes que entram e saem da rede e com base nessa análise ele vai permitir ou descartar os pacotes, certo? E essa análise se baseia aí em algum critério de permissão ou algum critério de negação, certo? Além disso, o firewall ele também pode armazenar, tá, as informações referentes ao tráfego da rede em arquivos de log, o que permitirá aí a auditoria futura, né? A análise desses dados futuros para colher alguma informação importante, tá? Como por exemplo, a ocorrência de um ataque, é necessário aí analisar os logs para compreender melhor como o ataque foi realizado, de que fonte ele foi realizado, né, e qual o intuito do ataque. Existem alguns critérios, tá, de filtragem, tá? Mas basicamente os critérios são três, né, são os principais, tá? Pode-se filtrar os pacotes baseando-se na origem e nos destinos permitidos, tá? Ou seja, eu vou permitir que aquele serviço ali, aquele endereço de IP, por exemplo, tá, utilize os serviços. Pode-se também bloquear os serviços, certo? E pode-se ainda especificar o que deve ser feito com endereços de IPs que não se enquadram nem em regras de permitidos como em regras de bloqueados, tá certo? Na nossa primeira regra, né, nosso primeiro critério aí de filtragem, né, as origens e os destinos permitidos, tá? Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou permitir determinados endereços e os que eu não vou inserir nessa regra, automaticamente eles estarão bloqueados, né? Eu só permito determinados endereços e o restante não serão permitidos, tá? Já no nosso segundo critério, as origens e os destinos aí bloqueados, né? Eu vou bloquear quem eu não quero, certo? E o restante aí será permitido de adentrar na rede local ou sair da rede local, né? Acessar a rede externa, que geralmente é a internet. E na terceira regra, né, no terceiro critério, tá? Eu vou aí definir o que é que se deve ser feito com pacotes que não estão inclusos em regras de permitidos e nem bloqueados, tá bom? Então, primeiro, eu permito quem eu quero, tá? Segundo, eu bloqueio quem eu quero. E terceiro, eu especifico aí se eu vou bloquear ou permitir, tá, os pacotes oriundos de quem não se encaixa como regras de permitido ou bloqueado. Tá? Existem alguns tipos de firewalls, tá? Uma vez que hoje existe uma grande complexidade das redes, principalmente redes de organizações, tá? Aquelas redes muitas vezes têm ali servidores web, tem servidores DNS, servidores DHCP, servidores de arquivos, né? Então existe uma série aí de firewalls que podem se adequar
adequar a cada organização e oferecer determinado nível de segurança para aquela organização, tá certo? Existem basicamente 4 tipos de firewalls, tá? Existem outros tipos mais, mas atualmente são utilizados aí 4 tipos de firewalls, tá? Em larga escala. Existe o filtro de pacotes, o filtro de pacotes baseado em estados, o proxy e firewalls híbridos. Vamos compreender cada um deles, tá? O filtro de pacotes, basicamente um firewall que trabalha como filtro de pacotes, certo? Ele vai analisar ali algumas informações contidas no pacote de endereço IP, tá? Como por exemplo, o endereço de IP origem, certo? O endereço de IP destino, a porta de origem e a porta de destino, tá? Endereço de IP de origem vai identificar qual é a fonte daquele pacote, né? De qual dispositivo aquele pacote é oriundo. O endereço de IP destino vai especificar qual é o destino daquele pacote, tá? As portas de origem e de destino identificam aí qual é a aplicação, certo? Que está realizando a comunicação, tá bom? Por exemplo, a porta 80 é utilizada hoje para serviços HTTP, tá? Para acessar, por exemplo, servidores web, certo? Existem duas ocasiões. Um pacote ele pode estar saindo da rede, né, interna para uma rede externa, e ele pode aí estar entrando na rede interna, né? O acesso aí está sendo feito por uma rede externa ou um dispositivo externo à rede interna da organização, tá? Então o firewall ele trabalha diferente de acordo com cada um desses casos, tá? Por exemplo, para um pacote de saída da rede, que é o pacote em que o pacote está saindo da rede local, o firewall ele vai analisar o endereço de IP destino, certo? E porta de destino, né? Vai verificar qual é o dispositivo ou servidor de destino, tá? Que o dispositivo da rede local está tentando acessar na rede externa, tá certo? E se o endereço de IP destino e a porta de destino esteja listada no firewall, através das suas regras, como permitidos, o pacote aí ele é encaminhado, certo, para o destino do pacote, né? O destino externo daquele pacote. O firewall então armazena aí essas informações no seu arquivo de log, tá? Então, para pacotes de saída da rede, o firewall vai analisar o endereço de IP destino e a porta de destino no pacote, tá? Estando essas duas informações presentes em regras de destinos permitidos e portas permitidas no firewall, tá? Ele vai aí então encaminhar o pacote, tá? Caso essas informações não estejam presentes nas regras, tá? O firewall ele vai descartar os pacotes, tá? Já para os pacotes de entrada na rede, o firewall vai analisar o IP de origem, tá? E a porta de origem do pacote, certo? E caso essas duas informações estejam presentes nas regras de fontes permitidas, né? Ou seja, quem pode acessar a minha rede interna, tá? Então, caso o endereço de IP e a porta estejam aí listados nas regras como permitidos, né? O firewall vai encaminhar, tá, o pacote aí para a rede local, para o dispositivo de destino da rede local, e vai dar uma entrada aí no arquivo de log para registrar o procedimento ocorrido, certo? O filtro de pacotes ele trabalha aí na camada de internet, tá? Então oferece um bom desempenho, uma vez que a camada de internet é a nossa segunda camada do modelo TCP/IP, tá? Uma figura para que vocês compreendam melhor. Vocês percebem que existe uma rede interna, que é a nossa internal network, tá? Existe um firewall na entrada dessa rede interna, ok? E existe uma rede externa, que é a external network, tá?
Quando o pacote de dados, né, é encaminhado para a rede interna, o firewall baseado em filtro de pacotes, aí ele vai analisar o endereço de IP, certo? De origem, bem como a porta de origem, tá? Do pacote. Estando esses dados presentes em regras que permitem a sua entrada, logicamente ele vai permitir que o pacote adentre aí na rede interna, beleza? Prontinho, filtro de pacotes baseado em estados, tá? Basicamente, um filtro de pacote baseado em estados, ele analisa os pacotes aí através de duas informações. Ele analisa os campos, né, dos pacotes, dos cabeçalhos aí do pacote TCP/IP, tá, de forma semelhante, tá, a um filtro de pacotes, ok? Então ele analisa o endereço de IP origem, o endereço de IP destino, a porta origem, a porta destino, tá certo? Tá? E além disso, ele vai analisar o estado das conexões através de uma tabela de estados armazenada no próprio firewall, tá? Como assim? Certo? O firewall ele vai verificar apenas o pacote, apenas o primeiro pacote de cada conexão, tá? Estando aquele pacote incluso aí em regras que o permitirão adentrar na rede ou sair da rede, tá? Uma tabela de estados vai receber uma entrada, tá? E nas próximas conexões com o mesmo pacote, dos mesmos pacotes, né, com os mesmos endereços de IPs, IP de origem, IP destino, porta de origem, porta de destino, o firewall, ele não vai mais analisar através das suas regras, mas sim pela tabela de estados, né? Ou seja, o dispositivo ele está liberado e ele já realizou uma comunicação ali há alguns segundos atrás, tá? E o firewall permitiu. Então, se ele realizou essa comunicação há alguns segundos, ele tem autorização. Então, o firewall ali, através da tabela de estado, já vai, né, permitir a entrada daqueles pacotes. Um exemplo aqui. Esse é o primeiro pacote da rede, tá? O pacote SYN, que é um pacote que solicita uma conexão, tá? Nós temos o usuário encaminhando um pacote SYN para uma rede interna, que é a rede da organização, tá? O firewall ele vai analisar através do seu filtro e regras, certo? E através dessa análise ele vai proibir ou permitir, tá? Caso ele proíba, o pacote ele já é descartado automaticamente, tá? Caso ele permita, uma entrada será realizada ali na tabela de estados, tá? E encaminhará os dados ali para a rede da organização. Isso na primeira conexão, tá? Já nas outras conexões, qualquer pacote oriundo no mesmo endereço de IP, tá, que fez a primeira comunicação, já vai ali ter sua liberação realizada pela tabela de estados, tá? Não é necessário que todos esses passos sejam realizados, tá, pelo nosso firewall, né, através de estados, uma vez que se o dispositivo já conseguiu acesso anterior, então significa que ele está incluso aí em regras permitidas, tá? Nós temos o firewall do tipo proxy, tá? O proxy é um tipo de firewall que ele cria ali uma camada intermediária entre a nossa rede interna, né, e a rede externa, que geralmente é a internet, certo? Ele pode trabalhar nas camadas de internet, mas também pode trabalhar aí na camada de transporte, tá certo? E até a camada de aplicação, inclusive, onde ele analisa melhor, tá, os serviços que estão sendo utilizados pelos dispositivos, tá? Nesse tipo de firewall, pessoal, um dispositivo da rede interna, quando tenta realizar um acesso a uma rede externa, por exemplo, a um servidor web da rede externa, ele não realiza a comunicação direta, ele conecta inicialmente em uma porta do firewall,
geralmente uma porta TCP/IP do firewall, não uma porta TCP, né? Que é o nosso aí Transfer Control Protocol da camada de transporte. Então, se conectando a essa porta TCP, tá? O firewall ele vai reendereçar o endereço de IP, a origem do dispositivo, né? Ele vai simplesmente mascarar aquele endereço de IP, alterar aquele endereço de IP e vai encaminhar, tá, o pacote para o destino necessário, tá? Isso permite com que o dispositivo interno aí esteja mascarado, né? E esteja de forma confidencial acessando aí redes externas, tá? Isso torna a organização mais segura, uma vez que os destinos não reconhecerão aí de fato qual foi o dispositivo que encaminhou aquela mensagem, tá? Além do serviço de mascaramento e renderizamento de IP, existe ainda um esquema de autenticação do usuário, tá? Então, o usuário, para conseguir acessar um serviço externo, ele tem que ser autenticado pelo firewall, tá? Sendo autenticado, ele consegue, né, acessar o serviço externo. Não havendo permissão de autenticação, o firewall aí, né, não permite a utilização da sua porta TCP para acessar aí serviços externos, e basicamente o dispositivo ou usuário ficará aí isolado na rede interna, tá? Vamos a algumas vantagens do nosso proxy, tá? Ele mascara o endereço do host interno, como eu falei, ele altera o endereço de IP, certo, do host interno, fazendo com que o endereço de IP que chega ao destino não é o endereço de IP real do host interno, tá? Não permite conexões diretas entre o host interno e externo, entre um dispositivo interno e um servidor, tá? Uma vez que ele se faz ali como meio, né? Ele é uma camada intermediária entre a rede interna e a rede externa, tá? Aceita ali a autenticação do usuário. Então, digamos que uma rede possua um usuário administrador que pode acessar a internet normalmente, diversos serviços aí na internet, mas tem um usuário convidado que não tem acesso, né, a muitos serviços externos, tá? Alguns serviços externos são bloqueados, então ele vai passar ali por um processo de autenticação desses usuários, tá? Ele analisa comandos de aplicação no campo payload, tá? Nos pacotes TCP, pessoal, existe um campo, né, que é um payload ali, que é possível encaminhar algum código executável para aplicações nesse campo, tá? E muitas vezes um código malicioso pode ser enviado através de um payload, tá? Então o firewall ele consegue analisar se existe algum código, né, malicioso nesse campo, tá certo? E ainda é possível criar logs, né? Cria-se logs ali de tráfego, né, do firewall. Algumas desvantagens, tá? O proxy ele é mais lento que os filtros de pacotes, certo? Uma vez que é necessário reendereçar o endereço de IP. Ele requer também que para cada aplicação seja implementado um proxy diferente. Tá? Não é possível utilizar um único proxy aí, genérico para todas as aplicações, uma vez que cada aplicação tem suas especificidades, tá? O firewall não trata, né, o firewall do tipo proxy não trata pacotes ICMP, que é o Internet Control Message Protocol, que permite aí identificar mensagens de erro em redes de computadores, né, em redes do tipo TCP/IP. O firewall do tipo proxy não consegue aí, em sua maioria, tratar esse tipo de pacote, tá? Não aceita todos os serviços, certo? Então existem serviços que não conseguem funcionar corretamente com a utilização de proxies, tá? Um exemplo aí são alguns jogos que constantemente são bloqueados aí pelo proxy, tá? E muitas vezes eles não são, né, serviços maliciosos, tá? Requer que os clientes internos saibam da sua existência. Então, em muitas ocasiões, os clientes,
né, os usuários internos, os clientes internos, os dispositivos, eles irão se comunicar com a rede interna, externa através do proxy e, claro, eles deverão antes se comunicar ao proxy. Só que nem todo cliente saberia, né, da sua existência, e para isso aí existem hoje os proxies transparentes, tá? Uma imagem para exemplificar melhor. Tá? Nós temos aí um servidor proxy, né, intermediando entre a rede interna e a internet. Tá? E nesse servidor proxy nós temos um controle de log de acesso, uma cache de memória e uma cache de disco, que vai tornar ali o seu desempenho, né, em um nível mais elevado. Tá? Nós temos os firewalls híbridos, e os firewalls híbridos aí são uma mistura de diversas tecnologias, basicamente dessas tecnologias anteriores de firewall que eu apresentei para vocês, tá? Então basicamente é um serviço único, só que engloba ali diversas técnicas e diversas tecnologias. Em um único firewall eu tenho um proxy, eu tenho filtro de pacotes, eu tenho filtro de pacotes de estados, eu tenho roteador, e eu consigo elevar o nível de segurança para a minha organização. Tá? Vale lembrar também que muitas vezes elevar esse nível de segurança vai tornar a rede, né, segura demais e improdutiva, tá, aos usuários. Tá? Uma rede que dificilmente você conseguirá utilizar com produtividade, uma vez que você não conseguirá em muitas ocasiões acessar serviços simples da internet, porque o firewall está com um nível de segurança elevado demais. Tá certo? Eu vou finalizar o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo. Na próxima aula nós continuamos, né, com os serviços de segurança lógica, tá? Espero que tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.